Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos para a parte 79 da nossa série de mensagens. Se você tem a memória boa, você lembra que semana passada eu também disse 79. Por que estou falando 79 de novo? Porque o Vini essa semana me chamou a atenção que eu tinha confundindo os números. Então, na verdade, na semana passada era 78, eu achei que era 79, e eu acho que já estou várias semanas falando errado, né? Mas agora deu certinho. O importante é o conteúdo da mensagem, né? Então, a parte 79, eu achei que ia chegar no 80. Na verdade, eu estava confuso. Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E o título de nossa mensagem hoje é Jesus ensina a julgar. Jesus ensina a julgar. E nós vamos expor, é uma continuação do que nós já começamos a falar na semana passada, inclusive essa parte do texto nós lemos na semana passada. Mas a gente vai desenvolvendo a ideia aos poucos. Mateus 12, versos 31 a 36. Ouça a palavra do Senhor. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no mundo, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Até aí, amém. Meus irmãos, essa é uma das passagens mais importantes do Evangelho de Mateus, porque aqui Jesus ensina a julgar. Aqui Jesus nos ensina como julgar as pessoas corretamente. Talvez você tenha pensado em algum momento da sua vida, talvez você, durante a sua caminhada cristã, ouviu outras pessoas dizer que nós não devemos julgar, ou que nós não devemos julgar ninguém, que você não deve julgar ninguém. Mas a partir desse texto desta manhã, eu quero mostrar para vocês que, à luz da Bíblia, a maioria das pessoas não entende o que significa julgar. E à luz da Bíblia, quando alguém te diz que você não pode, em circunstância nenhuma, em situação nenhuma, julgar, o que essa pessoa está te ensinando, mesmo que ela não saiba, o que essa pessoa está te ensinando é ser uma pessoa má e perversa. É isso que nós vamos ver hoje. Que não julgar, ou querer não julgar, porque na verdade todo mundo julga, querer não julgar, ou não entender como julgar biblicamente, à luz do ensino de Cristo, vai te transformar em uma pessoa perversa. E é o que nós vamos ver hoje. Em primeiro lugar, julgar é uma ordem de Jesus. Abra em João capítulo 7. João capítulo 7, existe uma ordem de Jesus para julgar. João capítulo 7, verso 24. Nós vamos ler todos juntos este verso. 1, 2, 3.
Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então, o verbo aí, ele está no tempo verbal que nós conhecemos como imperativo. Imperativo. O que é o verbo no imperativo? Quer dizer que esse verbo é uma ordem. Então, não julgueis é uma ordem que está no negativo e julgai é uma ordem afirmativa. Então, Jesus aqui diz o que não fazer, e ele diz, em vez de você fazer isso daqui, você vai fazer isso daqui. Então, o que Jesus proíbe de fazer? Ele proíbe de julgar segundo a aparência. O que é julgar segundo a aparência? É quando você julga na superficialidade e você não julga o coração. Como nós vamos ver hoje, você tem que julgar segundo a reta justiça. Olha só o verso 24. Julgai é uma ordem de Jesus. É Jesus que está falando. É para julgar segundo a reta justiça. Então, tem duas maneiras de julgar. Tem uma que é proibida e tem outra que é ordenada. Qual é a proibida? Um julgamento baseado na sua própria cabeça, baseado no superficial. Ah, você viu aquele cara ali? Aquele cara ele é um ladrão. Ah, por que que ele é ladrão? Você viu ele roubar? Você soube que ele rouba? Não, porque eu acho que ele é ladrão porque ele usa uma camisa roxa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, eu vou estar julgando as pessoas sem base. Isso é um pecado sério, julgar as pessoas sem base. Mas também é um pecado sério não julgar segundo a reta justiça. É o que a gente vai explorar hoje. Julgar segundo a reta justiça quer dizer que vai ter o padrão correto. E, em vez de julgar o superficial, você vai julgar o coração das pessoas. Você tem que julgar, biblicamente, o coração das pessoas. Eu não sei o que tem no coração das pessoas. Então você tem um julgamento distorcidos. Porque se o seu julgamento for correto, tem como você saber o que tem no coração das pessoas, e é o que Jesus ensina em Mateus 12. Nós já vamos chegar lá. Por que é tão sério você ter a obrigação de julgar segundo a reta justiça? Porque se você não julgar segundo a reta justiça, você vai se tornar uma pessoa perversa. Abra, por exemplo, em Mateus 27. Nós comentamos esse capítulo hoje, na aula de hoje, 9 horas, mas não o trecho que eu vou ler agora. Nós comentamos o trecho posterior. Mateus 27, nós vamos pegar um exemplo para você entender por que se você não julgar segundo a reta justiça, você vai se tornar uma pessoa perversa e má. Mateus 27, verso 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então, olha só que loucura. Tem duas pessoas aqui. Tem Jesus, tem Barrabás. Quem é Jesus? Resumindo, é Deus. Quem é Barrabás? Barrabás é um matador, um criminoso. Qual dos dois a gente vai soltar? Se você não tiver a capacidade de usar o seu cérebro e entender que quem tem que ser tratado como um criminoso é Barrabás, ele tem que pagar pelo seu crime, e quem tem que ser solto é Jesus, qual o seu problema? O seu problema é que você não julga segundo a reta justiça. E é isso que o povo, olha só o verso 20, os sacerdotes, no verso 20, e os anciãos persuadiram a multidão. E tá o cara lá no meio da multidão, sendo convencido por sacerdotes de que Jesus tem que ser crucificado, e igual um doido lá no meio gritando, crucificam, crucificam. Por que tem uma multidão mandando crucificar Jesus? Porque eles acreditam nos sacerdotes. E por que eles acreditam nos sacerdotes corruptos, 171, pilantras? Porque eles não julgam segundo a reta justiça. Se você não julgar a reta justiça, segundo a reta justiça, você vai cair nisso daqui. Porque vai ter gente mentindo para você, vai ter gente 171,
E você, em vez de ficar ao lado do correto, você vai ficar ao lado do errado. Então, esse é o ponto aqui. Por que ficaram no lado de Barrabás? Aí você fala, se fosse eu, não estaria do lado de Barrabás. Eu não sei se não estaria não, porque hoje em dia, você tem que ver, hoje em dia você fica do lado dos Barrabás ou você fica do lado do correto? É a pergunta que todo ser humano precisa fazer, não é só para aquela época. Então vamos definir a palavra julgar, para a gente entender o que é julgar. As pessoas muitas vezes falam as coisas sem prestar atenção no que ela está falando. A gente precisa usar as palavras, e a gente vai voltar aqui em Mateus 12 sobre o uso correto das palavras. Entendendo o que eu estou falando, porque senão você vai estar no meio da multidão gritando crucifico, sem saber por quê ou aonde. E olha só o que os caras falam no final. Verso 23. E o presidente, porém, mas que mal fez ele, e eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Olha só que doideira. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão e dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Pronto. Não é suficiente eu ter um julgamento pervertido, agora eu vou levar meus filhos junto. Falta de juízo. Vamos definir o que é julgar. Pense num tribunal. O que um juiz... Julgar não é só negativo. Pense num tribunal. Tem um réu. Tem alguém sendo julgado no tribunal. Tem um réu. O que o juiz tem que fazer? O que o juiz tem que fazer? O que ele não pode fazer? O que o juiz não pode fazer é chegar a uma conclusão sem prova. Eu não tenho prova, eu não tenho testemunha, eu vou seguir a minha cabeça doida e eu vou condenar esse cara. Eu vou dizer que ele é matador e eu vou condenar. Isso é o que o juiz não pode fazer. O que o juiz tem que fazer? Ele tem que analisar a situação, analisar as evidências, quais são as evidências de que isso aconteceu, quais as evidências de que esse crime não aconteceu. Quais são as provas? Quem são as testemunhas? Alguém viu? Vamos trazer para a gente conversar com quem viu. Ao considerar tudo isso, de maneira reta, de maneira lógica, de maneira lúcida, ele vai chegar a um veredicto. O veredicto é culpado ou não é culpado? Se ele disser, eu lavo minhas mãos, igual Pôncio Pilatos aqui, ele está errado. Tem gente que acha que Pôncio Pilatos é inocente. Você acredita nisso? Tem gente que acha que Pôncio Pilatos é inocente. Mas que juiz é esse? Que ele está dizendo que ele sabe que é inocente. Ele está dizendo isso. Tanto que ele lavou as mãos. Então, por que ele não dá o veredicto inocente? Porque ele é um fraco levado pelas multidões. Um juiz que sabe o que é, mas vai decidir o que a multidão está falando. Vocês estão de brincadeira. E tem gente que lê isso aqui e fica, Pôncio Pilatos era legal. É um homem, um juiz perverso isso daqui. É um juiz perverso, um juiz que está vendo as evidências. Ele foi lá, ele viu as provas e falou... Inclusive, a mulher de Pilatos chegou para ele, se você ler a história completa, a mulher de Pilatos falou assim, não condena esse homem porque ele é inocente. Ele é inocente. Eu sonhei com ele. A mulher de Pilatos teve um sonho sobrenatural com Jesus. E no sonho, ela entendia que ele era inocente. Aí o que Pilatos faz? Eu vou ficar em cima do muro. Que juiz é esse em cima do muro? Vocês estão entendendo? O que Pilatos tinha que fazer? Inocente. Mas é tudo corrupto, é tudo corrompido. Jesus veio para o mundo corrompido. O juiz corrupto, o sacerdote corrupto, o povo corrupto. Ninguém tem juízo. Então, o que é um julgamento? Tem um julgamento no tribunal. É inocente ou não é? É culpado ou não é? O que é? Vocês têm que entender que no seu coração tem um tribunal.
e você é o juiz. No seu coração, ou seja, na sua mente, Deus colocou um tribunal e você é o juiz. E você, se você falar, eu lavo minhas mãos, você é tão corrupto quanto Pilatos. O que eu lavo minhas mãos? Eu sou neutro. A neutralidade pertence aos demônios. Não existe neutralidade. Qual é a posição neutra em relação a Jesus ser inocente ou culpado? Existe neutralidade? Existe neutralidade até você não saber que aquilo aconteceu, daquilo existe. Até você não saber. Aí, na verdade, não é nem neutralidade, é você não saber. Se você sabe que alguém, se você é um juiz e você sabe que alguém é assassino, se você sabe que alguém é assassino, você tem que condenar como assassino, se você é o juiz. E no seu coração tem um julgamento. Então, julgamento é isso. Quer dizer que na sua mente, todas as situações a respeito das quais você sabe e você tem informações, você tem, em primeiro lugar, o dever de chegar à conclusão correta em sua mente e, em segundo lugar, agir de acordo com o que você sabe que é correto. Isso é julgar. Então vamos ver Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que Jesus diz que você tem que fazer? Acautelai-vos, ou seja, toma cuidado, se afaste, não ouça falsos profetas. Como é que você vai saber de quem você tem que se afastar ou tomar cuidado ou não? Você vai ter que julgar o que aqueles que se apresentam como profeta, o que eles ensinam. Você vai avaliar e para obedecer, não tem como obedecer essa ordem de Jesus sem julgar. Porque Jesus manda você diferenciar aqui no verso 15 entre os profetas verdadeiros e os falsos. Eu tenho que diferenciar entre o profeta Jeremias e, por exemplo, Allan Kardec. Eu tenho que diferenciar. Só que eu não tenho como diferenciar sem julgar, porque se eu diferenciar sem julgar, eu vou estar fazendo, na verdade, não é que eu não julguei, é que eu fiz um julgamento injusto. Porque eu não avaliei. Mas eu tenho que chegar a uma conclusão se ele é verdade ou não. Na verdade, vocês têm que fazer isso aqui agora. Vocês têm que vir para essa igreja me julgar. A razão para a gente se reunir no culto é julgar. Com o tempo você vai aprender isso. Porque você tem que julgar a mentira condenar a mentira e inocentar a verdade. E você tem que saber se o que eu estou te ensinando, eu estou te ensinando verdade ou se eu estou te ensinando mentira. Eu vim aqui mentir para você ou te dizer a Bíblia. Você tem que avaliar, você tem que discernir, você tem que me julgar. Me julguem, pelo amor de Deus. E se você me julgar conforme a reta justiça, vocês vão saber que eu te ensino a verdade. Mas nem todos, porque se fosse todos ensinando a verdade, Jesus não diria acautelai dos falsos. Jesus dá avisos que não são para ser cumpridos. Então, se eu vier aqui semana que vem e falar assim, ó, tá, ó, pessoal, a partir de hoje está aprovado casar homem com homem, mulher com mulher. Está liberado. O que você tem que fazer? Você tem que me julgar que agora ele passou a ensinar mentira.
E você vai ter que agir de acordo com isso. O que é agir de acordo com isso? Não me ouvir mais. E agora eu estou te enganando. Isso é julgar. Então, Jesus manda julgar os mestres, e se você não julgar, você vai ser enrolado pelas pessoas, igual a multidão lá. Você vai ser enganado e você não vai saber o que você está fazendo. Então, Mateus 7 ainda, olha só o verso 6. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando vos despedacem. Será que ele está falando de cachorrinho aí, literalmente? O porco, literalmente? Ele está falando de pessoas que são cães. Pessoas que são porcas. Ele está dizendo, para quem for porco, por que você está dando pérola aos porcos? Ou seja, coisas preciosas aos porcos. Como é que eu sei quem é porco e quem não é? Eu vou ter que julgar. Eu vou ter que julgar para saber se uma pessoa é porco ou cão. Porque senão eu vou ficar dando pérola aos porcos. Isso é proibido. E não só é proibido, mas você vai se dar muito mal se você ficar dando pérola aos porcos. Tem pessoas que você não tem que dar atenção, porque são cães e porcos. Não é para você ficar dando atenção, dinheiro. São porcos. Se você lavar, o porco está todo sujo de lama. Se você lavar o porco, será que ele vai te agradecer e falar, agora eu estou limpinho? Será que o porco é igual ao ser humano? Você toma banho e se sente melhor, não é isso? Quer dizer, tem gente que eu acho que não gosta de tomar banho. Não. Mas a natureza do porco é que se você tentar limpar o porco, ele vai correndo de volta para a lama. Não está nem aí. Tem gente que é assim. Se você tentar, vai se voltar contra você, vai te precisar. Você tem que julgar as pessoas. Então, aqui nessa introdução, eu estou mostrando para vocês a importância de julgar. E agora nós vamos aprender com Jesus, voltando agora para Mateus 12, que é o nosso texto principal. Nós sempre temos um texto principal e os outros nós chamamos de texto de apoio. É assim a pregação expositiva. Tem o texto principal e tem outros que são de apoio para explicar o principal. Ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. Ok? Então, voltaram para Mateus 12. Então, o que está acontecendo aí em Mateus 12? Vocês lembram que a gente viu nos sermões da semana passada que o tempo todo os fariseus e os escribas ficam julgando Jesus. E o que Jesus faz de tão terrível para ser julgado por esses homens? Vamos lembrar o que Jesus fez? Verso 11. Não, verso 10. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem. Olha só, tem um cara com a mão, com problema na mão. Aí Jesus vai curar este homem. E eles acusam Jesus. Você não pode fazer isso no dia de sábado. Entenderam o que tem de tão terrível? Verso 22. Trouxeram-lhe então um homem endemoniado, cego e mudo, de modo que o curou. Olha só que coisa terrível. Jesus está curando as pessoas. É isso que os fariseus estão dizendo. Vocês estão vendo o nível das acusações? Vocês estão vendo o baixo nível? O que Jesus está fazendo é curar doentes, fazendo milagres, e eles estão acusando. Dizendo que ele está cometendo pecado. E sabe qual a outra coisa terrível que Jesus fez aí? No dia de sábado, ele estava com fome e ele foi comer. Que terrível, né? Comer e curar os enfermos. Então, o que a gente está vendo aqui, no contexto, é que os fariseus julgam, mas eles julgam injustamente. E é injustamente mesmo, porque não tem pé nem cabeça. Imagina acusar alguém
de ter curado o cego. Qual é o baixo nível? Como é que é a cabeça dessa pessoa? É a mesma coisa de você chegar aqui e você falar, tô doente. Tô doente. Aí eu vou orar por você e Deus te cura. Aí você fala, Deus me curou, agora eu tô com raiva desse Deus. Esse é o nível que está acontecendo aqui dos fariseus. Agora nós estamos com raiva de Jesus. Porque ele curou algumas pessoas e porque ele sentiu fome e foi comer. Agora presta atenção. Como é que Jesus responde a julgamentos errados, e não é só errado, é perversos? Não é dizendo, não julgue nada, mas é ensinando a julgar. Não é dizendo, não julgue nada, não pode julgar nada, vamos viver aqui como se o bem e o mal não existissem. Não, é ensinando a julgar. É isso que Jesus vai tratar no verso 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo seu fruto conhece a árvore. Então tem uma parábola aí. Pelo fruto conhece a árvore. Jesus está ensinando como é que se conhece a árvore. Ou seja, será que Jesus está literalmente falando sobre árvores? Assim como em Mateus 7, ele não estava falando sobre cães e porcos, ele estava falando sobre pessoas. Ele está se falando como que a gente conhece as pessoas. Ele está dizendo que as pessoas são como árvores. Agora vamos prestar atenção para saber exatamente o que é essa árvore, o que é o fruto. O que ele está dizendo no verso 33? Ele está dizendo que não tem como ter uma árvore boa e ter um fruto mau, não tem como ter a árvore má e ter um fruto bom, ou seja, não tem como ter um pé de limão e ter maçã. Não tem como ter um pé de uva ou ter uma vinha. Oh, tem uma vinha aí, é mesmo, o que tem nessa vinha? Ah, nasce maçã. Ah, tá. O que tem a ver a árvore com o fruto? Quer dizer que todo fruto é de acordo com a árvore. E para você entender o que você está dizendo, que Jesus está dizendo, você tem que entender o que representa a árvore, o que é o fruto aí. Presta atenção que no verso 31 e 32, Jesus acusa esses fariseus de blasfemarem contra o Espírito Santo. Jesus está acusando os fariseus de blasfemarem contra o Espírito Santo porque eles tinham acabado de chamar o Espírito Santo de Beelzebu. Vocês lembram que esses caras estão o tempo inteiro implicando, falando mal dos milagres de Jesus. Eles estão com o milagre de Jesus na frente deles e eles estão dizendo que é Baal-zebu. Ou seja, eles pecaram com a língua. Isso é um detalhe importante. Eles pecavam com a língua. E não foi uma vez, não. Foi 1 milhão de vezes. O que vocês precisam perceber aí é que na parábola do verso 3, a árvore é o coração. Isso aqui é central. A árvore é o coração e o fruto são as palavras. Presta atenção. A árvore é o coração, o fruto são as palavras. Veja o verso 34. Raça de víboras, como podeis vós, todo mundo junto, dizer. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Por quê, Jesus? Pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca. O que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que isso significa? Que há uma conexão, uma ligação indissolúvel, inseparável, entre o que as pessoas falam e o que tem no coração, de modo que, assim como é impossível um pé de maçã da laranja, é impossível na tua boca haver o que não está no teu coração,
E, portanto, para te julgar, eu te julgo de acordo com as suas palavras. Então, Jesus está ensinando aqui, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, o coração é a árvore, o que fala a boca é o fruto. Logo, final do verso 33, pelo fruto se conhece a árvore, quer dizer, pelo que se fala, se conhece o que há no coração. Pelo que se fala, se conhece o que há no coração. Então, aqui Jesus está ensinando como se enxerga e conhece o coração. Então, biblicamente, eu tenho como saber o que há no seu coração? Eu tenho como julgar o seu coração? Sim, se eu tiver evidências suficientes das suas palavras para provar que é aquilo que tem no seu coração. Então, vamos usar uma analogia. Jesus usou uma analogia da árvore. A árvore e o fruto, né? Então, vamos usar a analogia da torneira. Eu já usei essa analogia aqui. Depois a gente volta para a árvore e o fruto. A analogia da torneira. Lá em casa, eu acho que tem uma semana que a água da torneira estava saindo marrom. Isso já é a segunda vez que acontece aqui na minha casa. Se acontecer de novo, eu quero saber o que está acontecendo em Campo Bom. Mas eu não vou brigar com ninguém aqui agora não, porque eu fiquei com vontade de brigar com aquela água. Mas vamos lá. Eu abri a torneira e saiu água marrom. Bom, imagina que eu ligo para a Corsan e a Corsan, nas outras cidades aqui é Corsan também, é tudo Corsan no Rio Grande do Sul? Não é não? Porto Alegre é Demai. Tá, aqui é Corsan, não sei mais onde que é, eu sei que aqui é Corsan. Imagina que eu ligo para a Corsan e a Corsan fala assim para mim, querido senhor Brito, a água está saindo marrom do seu cano, mas não quer dizer que no cano está marrom. No cano, dentro do cano, ela está limpinha. Ela está limpa. É você que está saindo vendo marrom quando ela sai, mas você não tem provas. Você não tem prova que no cano está suja. O que vocês achariam de uma resposta dessa? Vocês acham que eu sou louco ou burro? Qual das duas alternativas para dar uma resposta dessa? Eu sou louco ou eu sou burro? Pois é, mas a gente como pastor ouve muitas respostas assim. Eu vou dizer como que é. Eu estou vendo as tuas palavras, eu estou vendo como é que os assuntos. Não, mas você não conhece o meu coração. Meu amigo, qual é a cor da água saindo do cano? Eu não estou vendo dentro do cano, mas eu estou vendo a água que está saindo, então eu sei o que tem dentro do cano. Você não conhece o meu coração. Na verdade, eu conheço sim. Com base nas tuas palavras, eu posso saber que no teu coração há mortes, adultério, fornicação, mentira. Eu conheço o teu coração. Eu posso saber que você é um mentiroso. No seu coração. Como é que você sabe? Você não conhece meu coração, só Deus conhece meu coração. Ô geração herege! Porque toda vez que eu vou falar contigo, tu mente. Eu te julgo. E eu não te julgo a tua aparência, eu julgo o teu coração. Como é que você sabe que eu sou incrédulo? Porque tuas palavras são só incredulidade o tempo inteiro. Por isso que eu sei que tu é um incrédulo. Eu sei que você é um adúltero porque tu só sabe falar e ouvir música de sem vergonhice. Por isso que eu sei que no teu coração está cheio de fornicação. Como é que o povo, vamos contextualizar, quem é que estava acusando Jesus? Quem é que estava acusando Jesus? Os fariseus. E Jesus também acusava os fariseus. Os dois lados acusavam o outro. Como é que o povo ia saber?
quem estava certo. O povo tinha que falar assim, ó, pensamento pós-moderno 2024. Não vamos julgar nenhum dos dois lados, não. Os fariseus estão certos, Jesus está certo, a gente não julga ninguém, porque a gente são pontos de vista diferentes. São pontos de vista, cada um tem a sua opinião, sabe? Cada um tem a sua opinião. E vamos ficar tranquilos com os dois lados. Jesus cura, os fariseus também estudam muito a Bíblia. Eles são muito doutores também, muito inteligentes. Cada um fica do seu lado. Como é que o povo era simples? Como é que o povo tinha que julgar? Simples. Analisa o que Jesus ensina, o que ele fala. Analisa o que os fariseus ensinam e falam. E aí você vai julgar o coração deles. E você vai concluir que os fariseus têm um coração perverso e mau, e que Jesus tem um coração perfeito. Essa tinha que ser o seu julgamento. Porque quando você ouvia Jesus pregar, Jesus te ensinava o seguinte, vamos resumir, o que saía da boca de Jesus para você julgar Jesus? O que saía da boca de Jesus? Número 1, vamos voltar para o Sermão do Monte. O que saía da boca de Jesus? Se você é um homem casado, e você fica alimentando no seu coração fantasia com outras mulheres, você tem um coração adúltero. Isso ensina Jesus. É coisa que você ouviu de Jesus. Coisa número 2 que você ouviu de Jesus. Se você abre a sua boca só para destruir as pessoas, para matar as pessoas, quer dizer que você é um assassino. Você usa sua língua para matar as pessoas, você é um assassino. Terceiro ensinamento que você ia aprender com Jesus. Se você jurar para enganar as pessoas, você é um mentiroso, um perjuro. Então você ia ouvir Jesus condenando adúlteros, você ia ouvir Jesus condenando assassinos, condenando mentirosos e mandando que essas pessoas se arrependessem e mudassem de vida. Se você fosse para os fariseus, você ouviu o seguinte, isso aqui é um ensino dos fariseus que é ensinado até hoje pelos judeus. Até hoje os judeus ensinam isso. Se você for casado e tiver fantasias, e alimentar fantasias no seu coração, pensamentos, né? Fantasias, estou falando pensamentos. Com outras mulheres não tem problema. Não tem problema, porque afinal tu é homem, não tem problema tu ficar pensando o que você quer pensar. Número 2. Você tem que amar o seu próximo, ensino do fariseu. Você tem que amar o seu próximo se ele for teu parente, teu amigo próximo, se ele for judeu. Porque se ele for estrangeiro, principalmente se ele for romano ou samaritano, você não precisa amar ele não. Você pode roubar, você pode enrolar ele, porque ele afinal ele é samaritano. Por que a gente vai preocupar com alguém de outra raça? Ou por que a gente vai preocupar em fazer o bem com alguém de outro povo? Isso aí, esquece, essa raça aí é maldita. É isso mesmo que o povo via. Os povos via os dois grupos. E eles tinham que tomar a posição de quem está certo. O que o povo concluiu lá em Mateus 27? Eles ouviam todas essas barbaridades e eles julgaram que Jesus tinha que ser crucificado e que os fariseus tinham que ser seguidos. Por que alguém concluiria isso ouvindo tantas barbaridades assim e vendo tudo que Jesus fazia? Porque é mais cômodo. É mais cômodo alguém dizer, continua no seu pecado, continua cobiçando a mulher que você quer cobiçar, se quiser enrolar alguém, enrola, se quiser passar a perna no samaritano, passa. É mais cômodo. Mas não é verdadeiro. Então nós precisamos aprender a julgar segundo a reta justiça. E sabe qual é o principal livro que vai te ensinar isso na Bíblia? O livro de Provérbios. Então eu vou aqui, nós vamos ler algumas passagens do livro de Provérbios.
onde nós vamos aprender a julgar corretamente. Vai falar sobre essa questão da boca e do coração. Então, vocês viram que existe uma ligação indissolúvel entre a boca e o coração, que a gente sabe o que tem no coração com base no que tem na boca. Isso é muito importante para a gente não ser enganado por cães, porcos e árvores más. Então, se você convive com alguém que o que ela diz nunca é firme, é sempre enrolado, é sempre mentiroso, essa pessoa, vocês vão responder agora sim ou não, ela pode dizer, não, realmente eu faço essas coisas, mas você não conhece meu coração. Ela pode dizer isso, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque Jesus ensinou, pelo seu fruto o conhecereis. Mas vamos para Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, verso 12. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Por que ele tem a boca pervertida? Olha só o verso 14. Porque há no seu coração perversidade. Então você vê que ele está ligando a boca com o coração. Se ele tem a boca pervertida, o que você tem que concluir sobre o seu coração? Que o seu coração é perverso. Que no seu coração, o tempo todo, ele maquina o mal. E é por isso que ele semeia contendas, verso 14. E o que vai acontecer com esse homem com o coração pervertido, que tem a boca pervertida? Por isso a sua destruição virá repentinamente. Ele vai ser destruído. É o que Jesus ensinou em Mateus 12. Pelas suas palavras serás julgados. Provérbios 10. Vai para Provérbios 10. Provérbios 10, verso 20. Prata escolhido é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Prata escolhida é a língua do justo. O que quer dizer que prata escolhida é a língua do justo? Quer dizer que você tem que valorizar as palavras dos justos. Porque ela é prata. Prata é um metal precioso. Valorize as palavras dos justos. Já ouviram aquela ideia de que a opinião de todo mundo é igual? Todo mundo tem o direito de opinar. Que besteira. Como é que eu vou dar o direito de opinar igual para o perverso e para o justo? Se a língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos perversos é de nenhum valor. Está vendo que ele está comparando valores? Deixa eu dar uma dica para vocês. Senta para ler Provérbios, mas não leia rápido na corrida. Senta para ler Provérbios, lê um Provérbios, para e fica refletindo ali. Fica refletindo. Por que ele fala prata e por que ele fala nenhum valor? Ele está dizendo como que você tem que tratar qualquer um. Tá bom, todo mundo tem direito de falar, até eu descobrir que você não tem nada na sua cabeça, exceto lixo. O seu coração é lixo, a partir daí eu paro de te ouvir. Porque eu valorizo a língua, as palavras, o ensino do justo. Nós vivemos em uma geração que não entende isso. O justo abre a boca para falar e as pessoas não querem ouvir, não querem prestar atenção, interrompem. A gente vê isso na internet, né? Você tem tolos com muita visibilidade, milhões de curtida, tolos com milhões de curtida. E os sábios, muitas vezes, não são valorizados. Provérbios capítulo 12. Vamos para o capítulo 12. Verso 13. Vamos ler primeiro o verso 14. Cada um se fartará do fruto da sua boca,
E das obras de suas mãos o homem receberá recompensa. O que quer dizer que cada um se fartará do fruto da sua boca? É o mesmo que Mateus 12, que ensina que Jesus nos julga de acordo com as nossas palavras. Deus nos julga de acordo com as nossas palavras. Se nós somos uma pessoa que as palavras são fruto bom, nós nos fartaremos da recompensa de Deus. Então a ideia do verso 14 é que Deus recompensa, Deus abençoa aqueles cujas palavras são frutos bons de uma árvore, bom que é o coração bom. E Deus castiga aqueles que têm palavras ruins no coração. Por isso, muito cuidado com o que você fala. Porque Deus julga de acordo com as palavras nesta vida. Tem gente que fala e depois pensa. Quem fala para depois pensar se fartará de castigos de Deus. Então veja a ênfase no castigo, aí você vai ver no verso 15, ó. Desculpa, verso 13, agora eu vou voltar para o verso 13. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios. O que quer dizer que ele se enlaça? Quer dizer que com a sua boca ele vai se comprometendo. Ele vai se dando mal. E ele vai falar o contrário do justo. O justo sairá da angústia. Quer dizer que o justo, por ter lábios bons, por ter palavras boas, ele consegue sair da angústia. O ímpio, ele fica na angústia o tempo inteiro. Ele não consegue sair porque ele se enlaça com os lábios. E o verso 15 vai falar que uma das diferenças do tolo e do sábio é sobre quem ele escolhe ouvir. Presta atenção, no livro de Provérbios ensina muito sobre essa ideia de escolher ouvir. Quem que você escolhe dar atenção? Porque olha só, verso 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Gente, isso aqui é importante demais. O que quer dizer que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos? Quer dizer que ele é insensato, ele é tolo, ele é doido. Só que o último a perceber que ele é doido é ele. Porque na cabeça dele, ele é reto. Vocês conhecem gente assim, não? Na cabeça dele, ele tá tudo correto. Você olha pro cara assim, você fala, tudo que esse cara faz é errado. Ele só faz besteira e ele se acha o certo. Ele se acha o certo. E ai de se você levantar alguma coisa. Cara, o que você está fazendo? Ele vai te dar um argumento. Em vez de simplesmente falar assim, realmente eu estou errado, vai ter toda uma volta e você tem que ficar ouvindo aquela besteira. Porque os seus olhos, quer dizer, no olhar dele, ele está 100%. E tem coisa que você não acredita. Tem coisa que você realmente não acredita, mas... Tá vendo mais aí? Provérbios interessante que ele mostra contrastes, né? Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O que quer dizer no contexto? O sábio, ele não fica dizendo que ele está certo. Ele vai falar, realmente errei e vou fazer o certo agora. Porque ele dá ouvidos, ele escolhe os conselhos. Ele fala, não, ele é sábio, esse conselho aqui é correto. Isso aqui que essa pessoa está me dizendo, ela realmente está dizendo a verdade, eu vou ouvir. O tolo não. O tolo, ele sempre está certo. Mesmo quando ele diz que está errado, pode reparar, ele diz que está errado, dando uma volta para dizer que, na verdade, ele não é culpado, não. Tem outro aí sobre língua, ó, verso 16. A ira do insensato, isso aqui é importante. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que quer dizer que o prudente encobre a afronta?
E o que quer dizer? Então, encobrir aí é o contrário de conhecer. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, quer dizer que o insensato, ele é facilmente explosivo, se conhece logo, qualquer coisa ele já está explodindo. O sábio, ele encobre, quer dizer que ele consegue manter a calma. Então quer dizer que ele pode até estar irado, mas ele consegue lidar com a situação de forma sábia, inteligente. Ele consegue encobrir aquela ira. O insensato não consegue encobrir a ira. E por que a insensatez não consegue encobrir? Porque até quando você está certo, não dá para, às vezes, resolver tudo explodindo, brigando na hora. Porque quando você faz isso, muitas vezes você não consegue resolver. Porque tudo você quer resolver ali na hora, na pancada. Às vezes você não consegue resolver depois. Às vezes você se compromete, às vezes você está até certo. Mas o sábio, ele pensa assim, eu estou certo, eu estou irado. Mas se eu começar a derrubar tudo aqui, eu vou conseguir resolver? Ou vão me dar como louco e não vão me... O sábio, então, ele sabe analisar o momento e o lugar. Ele sabe analisar quando é o momento de ficar quieto. Não é no mesmo dia. Pode deixar que amanhã ele está certo. Mas é melhor fazer assim, porque aí eu vou conseguir mostrar que eu estou certo. Ou às vezes você está na frente de determinadas pessoas. Então isso é uma coisa das palavras, você entende? A ideia aqui é no falar você mostra que é sábio, se você sai gritando rápido. Existe hora para gritar. Existe hora para gritar, dependendo da situação. Tem alguém cometendo um crime aqui e está correndo. Eu vou gritar, pega ladrão. Agora, se você é uma pessoa que tudo precisa, sempre reage da mesma forma, se você sempre reage da mesma forma, e é sempre de forma explosiva, isso indica que você é uma pessoa desequilibrada no seu coração. Vamos ler o verso 18. É o mesmo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Alguns que falam com que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Então, novamente, o contraste. O que quer dizer espada penetrante? Quer dizer que a língua da pessoa mata. Você conhece aquele tipo de pessoa que a tua tendência em conversar com ela é até ficar mais... Toda vez que você fala, essa pessoa te faz uma pessoa depressiva, para baixo. Tudo que ela vai falar é ofensivo. Tem pessoas que são assim. Ou seja, sua língua é uma espada penetrante, ou seja, sempre matando. E o justo? Como é que é a língua dos sábios? A língua dos sábios é saúde, porque saúde aqui é o contrário de matar. É o contrário da espada para matar. Saúde quer dizer que você fala com a pessoa, ela não te mata, ela te dá vida, ela te levanta. Então você estava se sentindo depressivo, você estava se sentindo mal, aquela pessoa vai te levantando. Tanto porque ela te repreende, para te ajudar a enxergar a verdade, quanto porque ela te consola, quanto porque Paulo fala de 3 coisas. Repreender, consolar. Me deu um branco da terceira agora. Exortar. Eu acho que é exortar. Deixa eu ver aqui rapidamente. É em 1 Coríntios. Não precisa abrir, não. Eu só vou ver bem rápido, que agora eu fiquei curioso. Assim. Edificação, exortação, consolação. 1 Coríntios 14, 3. Então, edificar é construir. O sábio, ele, na sua língua, ele é construtivo. O tolo é destrutivo. O sábio, na sua língua, ele exorta. O que é exortar? É falar de erros visando a sua melhora, o seu arrependimento, o seu crescimento.
e ele consola. Ele sabe transformar suas tristezas, ele te dá razões para se alegrar. O tolo, ele faz o contrário disso. Olha só aqui o verso 23, é outra questão aí da língua, verso 23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Está vendo o verbo encobrir aí novamente? O que quer dizer que o homem prudente encobre o conhecimento? Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender com clareza. Bom, eu como pastor, eu aconselho muitas pessoas. Você já pensou se tudo que as pessoas me falassem, eu vou sair falando para todo mundo? Já pensou se você começar a falar tudo o que você sabe para todo mundo? Você. Tudo que você sabe, você vai sair para falando todo mundo. Tudo que eu penso e tudo que eu sinto, tem gente que não tem filtro entre saber e falar. Inclusive é aí que entra o famoso fofoqueiro, né? É o famoso fofoqueiro. Então preste atenção nisso aqui, muito importante. A gente está falando sobre julgar de acordo com as palavras. Uma das maneiras que uma das coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente julga de acordo com as palavras, não é a gente julga as palavras, mas isso não inclui só o que a pessoa diz, mas também inclui o que ela não diz. Então a sabedoria da pessoa não está só no que ela fala, mas muitas vezes no que ela encobre. Encobrir aí é bom, no bom sentido, o que ela não fala. Então você tem aquela pessoa que você contou o maior segredo para ela. E ela não falou para ninguém. Você deve concluir o que sobre o coração dela? Que é uma pessoa confiável. Você está concluindo com base no que ela não falou, tá entendendo? É porque ela não falou. Por quê? Porque o tolo, ele fala tudo. Tô nem aí. Inclui na sabedoria, no comportamento sábio, você ter discernimento sobre o que falar e o que você tem que falar, o que você não tem que falar. Às vezes você tem que esperar o momento certo, a hora certa, as pessoas certas. Inclusive a importância de julgar as pessoas é para você saber com quem você pode falar. Você está falando com um cão ou com uma ovelha? Com um porco? Ou com bode ou com uma ovelha? Até para você saber quem que você vai abrir seu coração. Se você não julgar as pessoas, você não vai saber diferenciar entre quem é falso, quem é autêntico, quem é mentiroso, quem é fofoqueiro, quem é sábio, quem é tolo. Se você tiver uma questão difícil, uma dúvida bíblica, vamos pensar, a dúvida bíblica é complexa. Você tira dúvida com qualquer um? Porque dependendo do que você tem que falar, vai te deixar mais confuso. Vou ficar agora mais confuso. E a minha vida vai ficar. Você tem que ter discernimento. E como é que você vai ter discernimento? Tá vendo a importância de julgar? Até com quem você vai conversar. Esse assunto, eu já percebi que esse assunto, aquela pessoa ali é a pessoa certa. Ó, se vocês não sabem, eu julgo vocês o tempo inteiro. Eu julgo vocês o tempo inteiro. E todo mundo, e quer saber mais? Talvez isso assuste. Todo mundo julga, todo mundo o tempo inteiro. Alguns assumem e outros não. Se todo domingo eu vier aqui e falar abobrinha, não falo coisa com coisa, você vai voltar aqui para ouvir um homem tolo? Então você está me julgando. O nome disso é julgar. Nós já estamos quase acabando. Provérbios 13. Provérbios 13, verso 2.
Do fruto da boca cada um comerá o bem. Novamente. Aliás, deixa eu fazer uma observação. Tem gente que pega esses provérbios aqui, sobre do fruto da boca vai ser isso. Eles acham que é ficar determinando as coisas. Ele falou, fruto da boca, eu vou determinar o que eu quero. Não tem nada a ver com determinar. Tem a ver com se a sua boca é justa. Para finalizar, Provérbios 16. Vamos analisar para finalizar os versos 8 e 14. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O que é o sacrifício dos ímpios? Sacrifício aqui no Velho Testamento era quando o ímpio participava do culto. Porque no culto do Velho Testamento tinha sacrifício de animais. Ou seja, ele está dizendo que até o culto que o ímpio oferece é abominável para Deus. Então, se você vem para a igreja e se você é um ímpio, quem é um ímpio? Você não se arrepende de verdade. Você não se importa com Deus de verdade. O seu culto, Deus odeia. É abominável. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Coloque isso no seu coração. Deus fica contente se você é justo, se você é reto, se você guarda a lei do Senhor, Deus fica contente quando você ora. Você tem essa sensação quando você ora? Deus está contente comigo? Ou você sempre tem a sensação que você está devendo? Eu vou orar sempre me sentindo que eu estou errado. Não é bom isso daí. Você tem que formar a sua autoidentidade como um justo, um reto. E Deus se alegra da minha oração. Então, novamente, a ideia da palavra. Existe algo na oração do justo, as suas palavras na oração são agradáveis a Deus. E para finalizar, verso 14. O coração entendido buscará conhecimento. Então, existe uma relação entre o coração e a ação de busca por conhecimento. Mas a boca dos tolos se apacentará de estultice. O que é se apacentará? Ser apacentado quer dizer ser pastoreado, ser guiado. A boca do tolo, ele é ensinado, ele é guiado, ele é orientado por tolos. Então veja que se a sua árvore é boa ou se a sua árvore é má, uma das coisas que demonstram isso é quem você procura para te orientar. Quem você procura para receber orientação. E não estou falando só de procurar pessoalmente. Hoje a gente procura as pessoas na internet. Eu sei que eu não tenho eu não sigo nenhum falso mestre na internet. Eu não sigo nenhum influencer doido que vai colocar abobrinha na minha cabeça. Não. Quem se apacenta de tolos, de estultícia, são os tolos. Eu busco os sábios. Eu procuro me instruir por pessoas sábias. Eu sei que essa pessoa é sábia. Como é que eu sei que ela é sábia? Porque eu julguei o coração dela pelas coisas que ela diz. Eu sei que as coisas que ela diz condiz com a palavra de Deus. Condiz com a verdade. A gente julga as pessoas o tempo todo. E reflita no seguinte. Sabe quem é a primeira pessoa que a gente tem que julgar? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 11, na passagem da ceia. Ele diz que nós temos que julgar a nós mesmos. Então saia daqui sabendo que Jesus te ensinou a julgar. Ele te ensinou a julgar de acordo com as palavras,
E de acordo com as tuas palavras, você tem como entender melhor o seu coração. É engraçado que a gente não conhece o nosso coração perfeitamente, porque muitas vezes a gente se engana do que há em nosso coração. Mas Jesus nos ensinou um padrão. Começa a analisar as suas palavras, os seus assuntos, as suas ênfases. Começa a analisar também as coisas sobre as quais você não fala. Então, eu vou dar alguns exemplos bem básicos aqui. Tem pessoas que você encontra que ela só quer falar de um único assunto. Ela só quer falar de política. Esse é o único assunto. É saudável uma pessoa falar de política? Ela deve falar porque faz parte da vida. Você tem que saber o que está acontecendo. Mas não é saudável falar sobre isso sem moderação. Sem moderação. Eu quero saber, né, como é que está a situação do estado do Rio Grande do Sul. Mas tem gente que só fala isso, só fala isso, só fala isso, só fala isso, só fala isso. Vamos falar de outro assunto? Não. Fica até com raiva de você. E no WhatsApp ela nem te dá bom dia mais. Ela só manda o último vídeo de uma conspiração de político. Nem te dá bom dia mais. Isso é uma pessoa... Você tem como saber o que tem no coração dela? Sim ou não? Sim. Talvez seja fanatismo. Né? Então tem pessoas que só falam de um assunto. Se você falar de Deus com ela, às vezes ela vai ficar com raiva de você. Se você começar a falar de Deus. Ou ela nunca falar de Deus. Você tem isso dela não, o que ela não fala. Também pode te mostrar o que há no coração dela? Também. Se ela nunca fala de Deus, pode mostrar que é um assunto que não agrada ela. Deus não agrada ela. Porque a gente fala mais, o que Jesus diz? O que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus está te ensinando a sondar não só o coração dos outros, mas o seu coração. Então, se você é uma pessoa monotemática, só tem um assunto, pode ser qualquer assunto que só for aquilo já virou idolatria. Eu só falo, o único assunto que eu tenho é esse daqui. Você é uma pessoa desequilibrada. Então começa a analisar as suas palavras, os seus assuntos, os seus interesses. Isso vai te mostrar o que há em abundância no seu coração. Vamos orar. Altíssimo Deus, obrigado porque Cristo nos ensinou a julgar não de maneira injusta, não de maneira precipitada, não superficial, mas nos ajudou a julgar com a reta justiça, com a verdade. Por isso, quando nós conhecemos pessoas que se mostram mentirosas, nós devemos nos afastar delas. Porque nós devemos julgar que nós não temos nada a aprender com a mentira. Nós não temos nada a ser beneficiado pela mentira. Nós queremos, Senhor, julgar conforme a reta justiça para termos um comportamento sábio. Não como aquela multidão tola que nada sabia e gritava loucuras, sendo influenciado pelo mal porque não tinha discernimento para diferenciar entre o bem e o mal. Nós queremos discernir conforme a reta justiça. Dê, Senhor, a esse povo discernimento. No nome de Cristo eu oro. Amém.